Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Nossas reuniões. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica. Domingo às 20 horas, celebração e pregação da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico temático. Sexta-feira, às 20 horas, oração e ensino bíblico livro por livro. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Acesse o nosso portal para mais informações. Ministério da Reconciliação.net. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Graça e paz, classe de adolescentes, que Deus os abençoe. Espero que tenham tido uma boa semana junto com seus familiares. Hoje estamos no dia 5 de julho de 2020 e iniciamos hoje um novo trimestre de Escola Bíblica Dominical. E nós temos como tema valores e virtudes, estudos em Eclesiastes. E nós vamos ver, né, o que são valores, o que são virtudes, dentro desse livro que nos ensina muita coisa e nos possibilita viver uma vida de plena comunhão com Deus. Em Eclesiastes 11, 9 e 12, 1, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, na tua juventude, e recresce o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Vejam bem, meus queridos. Vejam bem. Aquele que anda segundo a sua própria vontade, segundo os caminhos que satisfaz a si próprio, andam em desacordo com a vontade de Deus. Mas um dia dará conta a Deus por isso. Por isso, no estudo dessa revista sobre o livro de Eclesiastes, aprenderemos preciosas lições que nos ajudarão a errar menos e acertar mais, e com sabedoria. Assim caminharemos mais seguros rumo ao verdadeiro sentido da vida, à verdade que liberta, ao verdadeiro prazer, à verdadeira esperança, à verdadeira maturidade espiritual e aos verdadeiros valores e virtudes pelos quais vale a pena viver. Então, prestem muita atenção, meditem muito neste livro, tá? Para que você não se engane, para que você não seja enganado. Na nossa primeira lição, o tema dela é correndo atrás do vento. É interessante, né? Correndo atrás do vento. Vocês já pararam para pensar? Esses dias nós tivemos uma ventania muito forte, né? No sul do país, e aqui na nossa cidade chegou de uma forma mais amena. Mas vocês já viram a intensidade de um vento?
Você tenta pegá-lo, você tenta pegar alguma coisa que está voando no vento. Por exemplo, você solta um papel ou uma folha e o vento vai levando, e se você correr, você não consegue alcançar. Então, é uma corrida vã, é um esforço vão, e que você não deve achar que pode fazer sozinho. Você não pode. Tudo que você fizer nessa vida, as consequências serão boas ou más, dependendo do que você fizer. Se você fizer as coisas conforme a vontade de Deus, você terá bons resultados, você vai se regozijar lá na frente, né, nas consequências disso. Agora, se você fizer fora da vontade de Deus, infelizmente, você vai sofrer os danos, as perdas, os prejuízos de fazer fora da vontade de Deus. E Eclesiastes, ele nos ensina isso. O livro de Eclesiastes é escrito, atribuído, né, as suas escritas, ao rei Salomão. E quem foi o rei Salomão? O rei Salomão foi o filho do rei Davi, que se tornou rei após a morte do rei Davi. E a palavra Eclesiastes vem do hebraico reunir ou juntar, e a sua forma sugere algum tipo de cargo público. Era possivelmente um status eclesiástico de alguém que convocava uma assembleia ou falava perante ela. Então isso era dado ao rei, né? Era dado ao rei e ao rei Salomão. A raiz da palavra Eclesiastes é a mesma usada para o termo igreja ou congregação, que é eclésia. O título do livro que vamos estudar para ter diversas traduções é O Pregador, são os títulos dele. O Orador, o Presidente, o Porta-voz, o Filósofo, o Professor. O autor do livro, como eu já disse, foi o rei Salomão, e conhecido por sua grande sabedoria. Um homem de grande sabedoria foi o rei Salomão. Como diz em Eclesiastes 1:1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E o tema do livro pode ser sintetizado no capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. E ele diz tudo embaixo do sol é vaidade. Então o que é vaidade? O que vem a ser vaidade? São coisas vãs, coisas vazias, aparência ilusória, fútil, coisas inúteis. Viu o que é vaidade? É isso. E era assim que em Eclesiastes o rei Salomão interpretava toda a sua vida, toda a vida longe de Deus, porque ele, apesar de conhecer a Deus, apesar de ter sido instruído, né, com as coisas de Deus, ele deixou muito a desejar em fazer a vontade de Deus. Ele teve muitos casamentos, muitas esposas, muitas concubinas. Ele casou com mulheres estrangeiras, ele dedicava altares aos deuses de suas esposas, e isso o afastou de Deus. Mas mesmo assim, quando ele pediu a Deus uma coisa, tudo que ele pediu, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria, e Deus lhe deu. E com essa sabedoria, ele conquistou muitas coisas mesmo. Então, quando lemos
Eclesiastes, temos a impressão que Salomão, num belo dia de tédio, sentou-se em seu majestoso trono e começou a meditar em tudo aquilo que já tinha feito na vida. E olha que não era pouca coisa não. Está lá em Eclesiastes, que a gente vai ler daqui a pouco, 2, do 1 ao 11, ele diz tudo o que fez. E aí começou a entrar em parafuso, segundo diz aqui na revista. Por quê? Ele entrou numa crise existencial profunda e disse: que coisa absurda, passei a vida me desgastando com coisas inúteis, coisas vãs. Isso era a vaidade, né, que ele tinha. Este é um tema instigante. Parece que Salomão está nos desestimulando. Mas vamos ver o que realmente o Senhor inspirou Salomão a escrever e que continua relevante para os nossos dias. Então nós temos os tópicos, né? Se nós estivéssemos em classe, nós teríamos uma tarefinha para fazer. Nós iríamos fazer bolhas de sabão. E vocês veriam bolhas de sabão, umas que duram um pouquinho mais, umas maiores, umas menores, umas que duram um pouquinho mais, outras que estouram antes de se formar. E a gente pode ver todo esse conceito de vaidade como bolhas de sabão, coisas que se formam e se desfazem, se formam bonitas, coloridas e se desfazem num estalo, nem precisa se tocar e ela já está se desfazendo. Isso é vaidade, coisa vã, uma aparência ilusória. A bola de sabão é uma ilusão que você cria e ela se desfaz, você faz e ela se desfaz. Assim é a vida longe de Deus, assim é a vida longe de propósitos com Deus. E aí em Eclesiastes 2, do 1 ao 11, eu vou estar lendo, fala sobre a vaidade no nosso tópico 1. Vaidade das possessões, de você ter posses, né? E eu vou estar lendo. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos,
como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vejam, queridos, um homem que fez tudo para si. Ele edificou para si, ele plantou para si, ele criou para si. Em nenhum momento aqui ele glorificou a Deus por isso, mas ele fez tudo para si, para se regozijar, para se alegrar. Teve tanta coisa. Então, Salomão foi um homem extremamente rico. E um pouco dessa fortuna está descrita em 1 Reis 10, do 14 ao 29, para você depois ler esse texto de 1 Reis. E no versículo 23 de 1 Reis 10, diz: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza. O livro de Eclesiastes descreve no capítulo 2 que ele investiu pesado em coisas e em pessoas. Então, casas, jardins, bosques, gado, terra, cantores, escravos, tudo quanto desejavam os meus olhos, não lhes neguei. Vejam a ambição de ter, de possuir, de dizer é meu, de dizer eu consegui. Isso é ambição demais para um homem. E nesses dias, em nossos dias, ele sairia na capa da revista Caras. Veja, isto é, e em mais algumas outras. Ele, hoje em dia, seria considerado o homem mais rico do mundo, talvez. Talvez Salomão tenha sido, nos seus tempos, o homem mais rico de toda a terra. E ele se regozijava disso. Era tudo para o seu prazer, era tudo para o seu desfrute, era tudo para que ele alcançasse seus objetivos. Ele não media esforços, ele trabalhava para possuir, ele vivia para possuir, para ser o dono, tá? Em outros tempos, agora faz muito tempo que eu não vejo, mas havia um filme, As Minas do Rei Salomão. E tinha sim um grupo que chamava Ali Babá e os 40 ladrões, que tudo que eles queriam era encontrar as minas do Rei Salomão. E eles encontravam. E era um tesouro fantástico. Muito ouro, muitas pedras preciosas, muitas joias, muitas pérolas. Eram fortunas e mais fortunas. Era grandioso os tesouros de Salomão naquele filme. E eu acredito que assim era. Ele possuiu muito, muito e muito. Mas Salomão, ele escreve os 3 livros, né? Provérbios, ele escreve Cantares e Eclesiastes, cada um em um tempo. E Eclesiastes, ele já escreve na sua idade mais avançada, né? Na idade que ele pôde viver tempos de Cantares, a sua juventude, depois com mais uma idade, Provérbios, aí ele deixa muitos conselhos para os filhos, e aí depois ele vem com Eclesiastes fechando a sua vida e dizendo que tudo o que ele fez não passou de vaidade, que ele correu atrás do vento, que tudo que ele fez foi em vão com a vida dele com Deus. Mas
ele viveu para nos deixar esses ensinamentos e que a gente entenda que sem Deus nós não podemos nada. O alvo da nossa lição, dentro desse Correndo Atrás do Vento, é que vocês compreendam que o homem não tem capacidade de encontrar satisfação por seus próprios méritos. Foi isso que aconteceu com Salomão. Ele buscou se satisfazer quando ele diz que tudo o que os olhos desejaram, ele não lhes negou. Então ele agiu sempre para se satisfazer por seus méritos. Também é alvo da lição sentir e se alegrar por poder usufruir a vida sem se iludir, sem valorizar demais as coisas. Vocês precisam entender que nós temos necessidades e nós temos condições de alcançar o que necessitamos, usufruir de uma vida plena, mas não dando total destaque para as coisas materiais. E nós devemos agir buscando a satisfação verdadeira, que é um dom de Deus. A nossa satisfação deve estar em Deus. A nossa lição conta uma história de um certo rei que era muito infeliz. E ele quis consultar sábios do palácio, querendo que eles ajudassem a ele a encontrar a felicidade. Vejam bem, um rei tem tudo. E ele não é feliz. E ele precisa encontrar felicidade. E aí os sábios dizem para esse rei que a única maneira dele ser feliz seria usando a camisa de um homem feliz. Vejam, uma camisa simplesmente o faria feliz. E aí o rei manda procurar um homem feliz e que eles comprem, né, a sua camisa a qualquer preço. E aí aqueles sábios, eles viajam, procuram e não encontram ninguém que fosse feliz. Até um dia eles estarem quase já desistindo, né, de procurar esse homem feliz, e eles ouvem um homem cantarolando, nadando alegremente no riacho. Aí eles param e perguntam se aquele homem é feliz. E aquele homem responde: claro que eu sou. Eu sou muito feliz. Aí eles pediram aí eles entenderam que tinham achado aquele homem que o rei mandou eles procurarem. E aí eles oferecem, né, que eles querem comprar por que ele era feliz. Então ele fala que ele é livre, que ele pode nadar, que ele pode pescar, que ele pode cantar, ele tem um violão para cantar. E aí ele tinha a companhia dos pássaros. E aí aqueles mensageiros do rei pedem para ele a sua camisa. Eles querem comprar a sua camisa, porque o rei queria vestir aquela camisa para ser feliz. E aí eles oferecem uma quantia bem grande. Aí o homem diz assim: diga ao rei que o homem mais feliz do mundo não tem camisa. Então, queridos, não é o volume do que se tem que nos faz feliz. O que nos faz feliz é a presença de Deus na nossa vida. Um homem pode ser rico como um rei e ser infeliz, mas um homem também pode não ter nada, nenhuma camisa para vestir e ser muito feliz, porque ele tem a sua vida nas mãos de Deus. Então isso é pra gente, né,
comparar o que é uma vida sem Deus e uma vida com Deus. Porque Jesus disse, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso foi Jesus que disse lá em Lucas 12, 15. Então Salomão também chegou a essa conclusão. E no versículo 11 do capítulo 2, está lá. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Então ele conclui na sua vida, no fim de sua vida, que tudo poderia ter sido diferente. Ele não precisava de tanto para ser feliz. Ele precisava de Deus. E a sabedoria que Deus lhe deu, lhe proporcionou toda aquela riqueza. Tá? E aí, do que a gente precisa para ser feliz? Do que você precisa para ser feliz? De onde vem a felicidade? Para mim, eu preciso, para ser feliz, o que eu já tenho, a minha salvação em Cristo Jesus. A minha felicidade vem de Jesus, vem do sacrifício que Jesus fez por amor a mim e por obediência ao Pai, quando Ele foi levado à cruz do Calvário como sacrifício vivo em benefício de todo aquele que crê no seu nome. Aí no 2, né, no tópico 2, fala da vaidade da sabedoria. E nós vamos estar lendo Eclesiastes 2, agora do 12 ao 17. Então passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. E quem fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por quê? Porque, pois, busquei eu mais sabedoria? Então, disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois, tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto, porque, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Tudo é tolice. A vaidade, que são as coisas vãs, a estultícia é tolice, é estupidez, idiotice, imbecilidade. Veja, um rei que pediu sabedoria, ele pode ter chegado à conclusão que fez mau uso da sua sabedoria. Então, aí faz perguntas. Se você sabe dizer quantas horas tem um ano, eu não calculei, tá, queridos? Quantos segundos tem um dia? Quantos dias dura a primavera? Qual o diâmetro da Terra? Nós não nos preocupamos com essas coisas. Mas Salomão sabia de todas essas coisas. Ele, se fosse para responder, ele responderia.
Isso seria moleza para ele. Ele sabia muita coisa. Ele era um sábio, né? A Bíblia diz que de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. Está lá em 1 Reis 4:34. Diz ainda que um certo dia ele recebeu uma visita especial. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas mais difíceis que podia imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. Está em 2 Crônicas 9, do 1 e 2. A rainha ficou tão impressionada, tão encantada e até apaixonada, que acabou declarando: eis que não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria. Está em 2 Crônicas 9, 6. Deu para perceber a extensão da sabedoria desse homem? Dá para você imaginar? Não dá para imaginar, é grandeza demais, é coisa demais. Mas apesar de toda essa sabedoria, Salomão acabou descobrindo que é tolice se esforçar demais para adquirir conhecimento. Eclesiastes 2, do 15 ao 17, que nós já lemos. Então, o final da vida do sábio é o mesmo da vida de quem não sabe nada. Ambos caem no esquecimento. Então, você saber demais ou você não saber de nada, o fim é o mesmo. Salomão teria dito mais ou menos assim: de que me adiantou gastar anos e anos para descobrir o diâmetro da Terra, se tanto eu como aqueles que nem sabem que a Terra tem diâmetro, vamos todos acabar no mesmo buraco debaixo da Terra? Então, quando tudo acaba aqui, neste mundo, as coisas materiais, o corpo físico, se acabar, todos vamos baixar a sepultura. Mas lá na frente ele fala sobre isso. Vai para a sepultura. O pó volta ao pó. E de que valeu tudo isso? Vai ficar, vai passar, vai deixar e um dia vai ser esquecido. Não é raro pessoas morrerem e logo serem esquecidas. Daqui a pouco ninguém mais fala delas. Então, nós precisamos entender que só existe um conhecimento e uma sabedoria que vale a pena adquirir, pois faz parte na vida de quem a possui. É a sabedoria que vem de Deus, que é eterna e que nos dá esperança. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Está lá em Tiago 3:17. E aí a gente vê que se dizer sábio sem temer ao Senhor é presunção. É como uma bolha de sabão. É como uma bolha de sabão. Passa, estoura, se desfaz. E no tópico 3 nós vamos ver a vaidade do trabalho. Vejam bem, a vaidade do trabalho, que está em Eclesiastes 2, do 18 ao 26. Também aborreci todo o meu trabalho. Com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim? E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho de minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Isto também é vaidade. Então me empenhei
porque o coração se desesperasse de todo o trabalho, com que me fadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência, destreza, contudo, deixará me perdi. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho, como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os dias são dores e seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Não há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer e quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Vaidade do trabalho. Ao chegar mais perto do final da sua vida, Salomão realmente entendeu quanto correu atrás do vento. Ele ralou a vida toda para adquirir conhecimento, sabedoria, riqueza e fama, mas percebeu que enquanto juntava seus tesouros, não tinha tempo para desfrutá-los. E no fim de tudo, outras pessoas iriam esbanjar o que ele a duras penas conquistara. Tudo o que eu tinha não havia conseguido com o meu trabalho, não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar, e ele poderia ser sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com meu trabalho, e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Em outras palavras, esforcei-me tanto para outros se aproveitar do meu trabalho. Queridos, não é raro hoje a gente saber de pessoas que trabalham, pais, né? Avós, que trabalham, juntam, compram casa, compram comércio, juntam dinheiro no banco e diz assim, para deixar herança para os filhos, para deixar herança para os netos. Mas vejam, essa mesma pessoa não desfruta dos seus bens. A gente já falou isso em algumas aulas passadas, sobre você trabalhar, você ganhar, você poupar, mas não ser apegado ao dinheiro. Não ser esbanjador, né? Saber fazer seu pé de meia, mas desfrutar disso. Quando houver uma possibilidade, viajar. Quando houver uma possibilidade, comprar algo que te alegre, contribuir com ações que leve o bem a outros, né? Abençoe vidas com seus bens. Mas aqui, quando a gente vê pessoas que trabalham, só guardam, não desfrutam, lá na frente, vem os filhos, vem os netos e vão desfrutar de tudo aquilo que aquela mesma pessoa não desfrutou. E aí, para a pessoa, isso é vão. Isso não, ele teve prazer
de tudo que ele ganhou? Não, ele não teve prazer. Eu não acredito que alguém vai dizer assim, eu estou trabalhando, estou me matando para os outros desfrutar. Eu acho que isso é correr atrás do vento, é trabalhar em vão, porque você não desfruta de nada, você se torna um escravo, tá? Um escravo de tudo isso. Então, quando ele diz lá no versículo 18 e 19, tudo que ele fez, tudo que ele trabalhou, tudo que ele juntou, iria ficar para outro rei. E se esse rei fosse sábio, saberia o que fazer com tudo aquilo? E se ele fosse estulto, um tolo, um imbecil, um estúpido, que não saberia desfrutar daquelas coisas, só gastar e daqui a pouco, né, não ter nada. Ele pensou assim. Então, queridos, trabalho não é castigo. Nós devemos trabalhar para nos manter, para manter a nossa casa, a nossa família, né? Nós temos responsabilidades com as nossas famílias, nossos pais têm responsabilidade com a família, sim, porque eu estou falando para adolescente, né? Então, os pais de vocês têm responsabilidade, a mãe tem responsabilidade com a sua família. Então, trabalhar não é um castigo. O trabalho é uma dádiva de Deus, concedida ao homem antes mesmo da entrada do pecado no mundo. Antes do pecado, o homem já trabalhava. O homem arava a terra, o homem plantava, o homem colhia, e isso dá trabalho, só que ele não se cansava. O que trouxe? Se você ver lá em Gênesis 1, do 28 ao 30, depois 2 do 19 e 20, você vai ver, né, o proveito do trabalho. Porém, o trabalho deve ser um meio de vida e nunca um meio de morte. Você deve trabalhar para viver e não trabalhar para morrer de trabalhar. Você tem que trabalhar para ter os seus compromissos, né, sanados, para ter as coisas que você precisa, tá? Os pais para fazer o que precisa por vocês. Quando vocês começarem a trabalhar, saber também contribuir com as despesas domésticas, tá? Às vezes, o seu pai mantém muito bem a casa e você começa a trabalhar, ganha um dinheirinho. Se você não tem necessidade de entregar para o pai, entregue para que o pai faça uma poupança, entregue para que a mãe faça uma poupança para vocês mesmos, para o estudo de vocês. Mas não sejam mesquinhos, não sejam avarentos, não fiquem pensando que quanto mais você tiver, mais feliz você vai ter. Não, você vai ter de felicidade a proporção de dedicação que você tem à sua família e a Deus. Você vai entender isso quando essas coisas começarem a acontecer na sua vida, tá? Então, tem muitas pessoas que colocam o trabalho acima de tudo e de todos. Tudo é mais importante no seu trabalho. O seu trabalho é o mais importante. E aí se esquece da família, não dão atenção, sai de manhã, chega de noite, não dá atenção para os filhos, não sabe o que se passa dentro de casa. Outros deixam da igreja, param de frequentar a igreja, porque nos horários de culto está trabalhando, tá? Esquece os amigos, não dá mais atenção para os amigos, porque o trabalho é mais importante. Não é. Queridos, o trabalho é um meio de vida, tá? Não é um meio de afastamento das pessoas, um meio de você trabalhar até morrer, como eu já disse, tá? Então, trabalho é bênção, e quando é um meio para glorificar a Deus, mas deixa de sê-lo quando tem finalidade em si próprio. Trabalhar por trabalhar. Trabalhar. Não. Tem que ter trabalho, tem que ter descanso, tem que ter dedicação ao Senhor, tem que ter
participação na obra do Senhor. É para isso que trabalhamos, é para isso que edificamos coisas, para nos regozijarmos no Senhor, porque aonde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se nosso tesouro estiver em Deus, nós vamos nos regozijar no Senhor. Mas se o nosso tesouro estiver nas coisas terrenas, infelizmente não veremos ao Senhor, porque vamos dedicar somente a esse mundo. E não é assim. Lá em 1 João 2, do 15 ao 17, veja o que fala. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Viram? Novo Testamento, carta de 1 João, tá? A primeira carta de João para a igreja, que nós devemos nos apegar às coisas de Deus, às coisas espirituais. Enquanto vivermos nesse mundo, precisamos trabalhar, mas não ser apegados às coisas desse mundo. Sempre apegados às coisas de Deus, porque nunca esqueçam, aonde tiver o seu tesouro, ali está seu coração. Se seu tesouro está nas coisas espirituais, você estará se regozijando eternamente na presença do nosso Deus e Pai, tá? Então, meus queridos, para a gente concluir essa nossa primeira aula, nós podemos concluir que o homem não tem capacidade de encontrar satisfação por seus próprios méritos. Por mais que se esforce, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. A satisfação verdadeira é um dom que recebemos de Deus, assim como a salvação. E só a alcança quem reconhece que os valores verdadeiros são aqueles ditados por Deus na sua palavra. Diante disso, meu jovem adolescente, pare de correr atrás do vento e corra para os braços do Pai. Nos braços do Pai a gente encontra aconchego. Nos braços do Pai a gente encontra tudo que a gente precisa. A gente encontra carinho, a gente encontra amor, a gente encontra um Deus que é perfeito, que quer dar o melhor para os seus filhos. Nós somos filhos de Deus, porque um dia cremos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e isso ninguém pode tirar de nós. Que você, meu querido adolescente, tenha sempre convicção do seu chamado, de ser um eleito de Deus e ser um seguidor dele. E continue sendo, um bom filho, continue sendo um bom leitor e praticante da palavra de Deus. Não basta somente ouvir, não basta somente conhecer, você tem que praticar a palavra do Senhor. Você tem que viver isso na sua vida e mostrar para os seus pais que você é diferente. E esse trimestre, quando a gente estiver mostrando esses valores, mostrando as virtudes, a gente sempre vai ter a orientação de como seremos cada dia melhor com o Senhor. Amém? Vamos orar. Vou colocar diante de Deus a vida de vocês e da família de vocês, para que os valores e virtudes de Cristo sejam totalmente nas suas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor, nesse dia. Agradecidos, Pai, porque temos o privilégio de aprender da tua palavra.
Deus, como é bom, Senhor Deus, poder aprender e ensinar aquilo que o Senhor põe no nosso coração. Eu te agradeço, Senhor, porque no dia que eu vi esse estudo, que eu ganhei essa revista de estudos, eu pensei nos meus adolescentes, nos nossos adolescentes, nos teus pequenos filhos ainda, Pai. Que isso seria muito bom para a vida deles. Porque vai ensiná-los, Deus, a serem servos fiéis, a serem filhos, conhecedores do Pai tão grande que o Senhor é. Deus, guarda a vida desses adolescentes. Guarda a vida do Paulo. Guarda a vida do Gabriel, do Pedro, da Raquel. Guarda a minha vida, a vida da irmã Lourdes. Que nós possamos, Deus, estar sempre envolvidos com a verdade. Sempre envolvidos com a tua vontade. Abençoa cada família representada. A família de cada um deles. Dai aos seus pais sabedoria, entendimento da tua palavra, para poder conduzi-los. Ajuda-nos, Senhor Deus, também a ajudar no que for necessário no entendimento da tua palavra para os pais. Deus, continua abençoando a tua igreja, o nosso pastor, que tem nos trazido estudos tão preciosos da tua palavra. Continua dando sabedoria e entendimento a ele, para que ele possa nos trazer aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Abençoa todos os obreiros dessa igreja, Deus. Abençoa as famílias representadas, os jovens, todos, Deus, que têm sido alcançados pela tua palavra. Te louvamos, Deus, agradecidos, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém.